Olá, mais uma vez Pedro Agostinho, de tudo um pouco e muito mais. Hoje vamos fazer aqui uma fala de cunho pessoal, baseado em fatos, e aí eu acrescento que contra fatos não há argumentos, em relação à pandemia do coronavírus, do Covid-19, mais de 420 mil mortos no Brasil, o país sem rumo econômico, sem rumo em educação, sem rumo em estrutura, saneamento básico, né? Enfim, alguém pode dizer, mas em relação à nossa defesa, marinha, exército, aeronáutica, está muito bem. ProSub, projeto do governo federal Lula. Projeto FX2, dos caças Gripen NG, nova geração, suecos. Iniciou-se a primeira tomada, o projeto Fernando Henrique Cardoso foi cancelado e plausivamente concluído no governo Lula. Muito bem. Exército, aquisição de alguns materiais bélicos, como defesa antiaérea, projeto estratégico de defesa nacional do governo Lula. Então, eu não vejo nada de positivo desse governo, mas o intuito desse vídeo não são esses tópicos que eu apontei, vou fazê-los no futuro, abordar tópico a tópico, trazendo os dados para vocês. Eu quero falar sobre esse assunto aqui, vou soltar a reportagem que obtei. Como que o governo brasileiro soube enfrentar ou não soube enfrentar a pandemia é exatamente o objeto da CPI da pandemia. E lá, agora, as atenções se concentram no ex-ministro da Saúde, o general Pazuello. É um personagem que preocupa pelo que ele foi, preocupa pela maneira como ele está se comportando, preocupa do ponto de vista do governo e também pelo fato do próprio Planalto não estar sabendo muito bem como vai dirigir esse general. Até os senadores da base aliada se manifestam preocupados. Confira na reportagem de Bárbara Baiano. O general de jeito e modos duros foi peça-chave do governo no período de maior interesse para os investigadores da CPI da pandemia. Mas é a preocupação também pela maneira de se comportar hoje. Esse general, ele é da ativa do Exército Brasileiro, da parte logística. Segundo informações, especializado em logística. Se você for viver de logística, vai passar fome. Porque não é possível, em plena pandemia, no ápice, no momento mais complicado que a sociedade brasileira, principalmente os mais necessitados, passaram, tendo como referência o estado do norte, né? Do Pará, do Amazonas, aquela pandemia toda, e onde houve um blackout, vamos colocar assim, do sistema de saúde único. Vacinas que eram direcionadas nessas regiões foram para outras. Logística. Para quem não sabe, logística é você organizar, fazer o fluxo correto de distribuição, chegar no momento oportuno, na hora correta, para que não haja prejuízo. E ele era ministro da Saúde naquele momento e deu uma reportagem dizendo que estava passando a conhecer o SUS, que nem sabia o que era o Sistema Único de Saúde. É assim esse governo Bolsonaro, né? Colocam pessoas despreparadas, incompetentes, simplesmente que concordam com a palavra dele, né? Esse vídeo especificamente sobre o Covid, a responsabilidade que está sendo apurada agora na CPI no Senado, e que muitas reportagens tentam desqualificar por ter um relator como o senador Renan Calheiros, que responde a algumas ações judiciais, etc e tal, como se você respondesse a ação judicial fosse crime, né? É bom lembrar que não há condenação nenhuma em relação ao relator da CPI. Ninguém tem que ser condenado antecipadamente. O processo tem que ser transitado em julgado. E aí você vê algumas reportagens na televisão falando que a CPI já nasce desacreditada. Ora, todos que até agora foram na CPI, 2 ex-ministros da Saúde simplesmente
ou confessaram que não sabiam do que está acontecendo, ou simplesmente tentaram omitir informações. Recentemente, a Anvisa, o presidente da Anvisa deu um depoimento na CPI, onde ele confessou que havia orientação do governo, olha só a intromissão do governo em um órgão federal, um órgão de regulação da saúde, de medicamentos em geral. Mudar a bula da cloroquina e outros remédios aí como fosse indicada para o tratamento da Covid, sendo que cientistas, né, a ciência nega, ou até agora não há evidências confirmadas que esse remédio serve para o tratamento desse tipo de vírus. A maneira aleatória de falácia desse governo que escuta pessoas totalmente ignorantes do assunto, mas não escuta a ciência. E nós chegamos a 400 mil, mais de 420 mil mortes no Brasil. Vi uma reportagem recentemente que uma repórter disse que isso era normal, porque estatisticamente nós somos mais de 220 milhões de habitantes, então esse número não é tão grande assim não, que está na média dos outros países. Eu pensei comigo assim, ou ela não teve aula de estatística, ou ela não entende de saúde pública, ou ela não contextualizou que o Brasil sempre foi referência em imunização em massa em relação a essas pandemias, ou simplesmente ela é uma repórter de fundo de quintal, com todo respeito ao fundo de quintal que eu adoro, né? Então, vamos continuar a reportagem. Antes mesmo de enfrentar os senadores, o general decidiu se consultar com um advogado criminalista. Tá com medo? E passou a impressão de temer algo numa esfera da qual não tem domínio, a dos processos penais. Nunca teve domínio. O general disparou sinais de alerta também pelo comportamento explosivo nas sessões de treinamento para enfrentar o que se imagina que serão horas bem difíceis numa comissão de maioria oposicionista. Nesse momento, quem está ouvindo são testemunhas. Treinamento? O próprio Pazuello chama atenção a testemunha que procura um criminalista para se assessorar, mas ele é isso, ele é um testemunho. É muito provável que ele colabore bastante na CPI, apresentando a sua visão, a sua participação nos fatos que aconteceram. O próprio governo dá sinais de não saber lidar com um personagem tão preocupante e tão importante. Jair Bolsonaro quer Eduardo Pazuello nomeado numa secretaria subordinada ao Onyx Lorenzoni, o ministro encarregado de articular junto à CPI. Mas é a Casa Civil do general Eduardo Ramos que tem as informações relevantes para a defesa de Pazuello e entende que o melhor a ser feito é aguardar o desdobramento das investigações. A situação chegou a incomodar até mesmo o que o governo gostaria, de forma truculenta, autoritária, antifascista, neofascista, que muitas práticas desse governo se enquadram nesse contexto, e eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto logo também, futuramente, é que o general falasse, eu não vou na CPI, como estivesse na ditadura militar de 64 a 85, porque essa é a vontade dele. Eu estou ansioso para poder ver o depoimento desse general na CPI. Como é que vai ser, como é que ele vai se comportar em relação a um dos poderes da República que tem essa prerrogativa legal, independência, né? Instalar uma CPI para apurar fatos que está relacionado diretamente à sociedade, a males praticados à sociedade. Eu já estou adiantando, a vontade dele é querer enquadrar todos os senadores de oposição que fizessem perguntas que o ofendam, ou que ofendam o governo, porque lá atrás ele falou que enquanto ministro da Saúde, o presidente manda e ele obedece. Lembra dessa reportagem? Né? Eu acho que vai ser questionado isso também. Por que o senhor disse isso tal, né? Então, um camarada que esteve em uma pasta das mais importantes do país, do ministério do país, né? Que incompetente naquela área, sem nenhuma formação mínima para exercer a função de ministro da Saúde. O que ele fez toda a sua vida foi mandar bater continência, sentido, fora de forma, arte. E esse tipo de gente, não estou generalizando, que eu fiquei 4 anos no Exército Brasileiro, com muito orgulho, muita honra, né? Defendo as Forças Armadas do país, mas existe em todas as áreas aí
das Forças Armadas, alguns reaças que pensam que as Forças Armadas estão a serviço de governo A, B ou C. As Forças Armadas estão a serviço do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, primeiramente. A intenção, a vontade dele é fazer isso, tal. Mas agora ele vai, se ele fizer, ele pode ser preso. Imaginou um general da ativa sendo preso pela CPI? Como é que vai ser isso, né? Vamos aguardar os próximos capítulos. Até a próxima.